Direito Administrativo, Módulo Básico, Princípios do Direito Administrativo. Continuando os estudos dos princípios administrativos, estávamos falando em relação aos princípios constitucionais e vamos passar a estudar os princípios expressos. E eles se encontram dispostos no artigo 37 da CF. E ele diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Começando pelo princípio da legalidade, também conhecido como legalidade administrativa, que determina que a administração pública deve fazer somente o que a lei mandar, o que é diferente do que determina a legalidade civil, disposta no artigo 5º, inciso 2 da CF, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Portanto, os jurisdicionados ou os administrandos, eles fazem tudo o que a lei não proíbe. Já o administrador, ele é subordinado à lei, fazendo somente o que a lei manda. Temos também o princípio da impessoalidade, que determina que a administração pública não pode discriminar as pessoas. Isso está relacionado à teoria do órgão, que diz que o agente público ele substitui o Estado na sua atuação. Portanto, quando o agente público atua, na verdade, quem está atuando é o Estado em si. Logo, o agente atua como o Estado. E também está relacionado à isonomia formal, disposta no artigo 5º da CF, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Portanto, o Estado não pode atuar sobre uma pessoa específica, e sim de forma genérica, no todo, pela sociedade. Temos também o princípio da moralidade jurídica, também conhecido como princípio da probidade, que é composta pela honestidade e pela boa-fé de conduta. Embora isto seja um assunto mais tratado na filosofia, o conceito de honestidade e boa-fé em relação à conduta é bem conhecido, embora pouco praticado. Lembrando que esse conceito é diferente da moralidade social, que está relacionado à conduta escandalosa e à incontinência pública. E embora a moralidade social não seja um princípio constitucional, ela implicará na demissão do funcionário público por estar descrita em lei, nos termos do artigo 132, inciso 5º da Lei 8.112, que diz que a demissão será aplicada nos seguintes casos: incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Dessa forma, não podemos confundir a moralidade social com a moralidade jurídica. Temos ainda o princípio da publicidade, que viabiliza o controle social da administração pública pelos seus jurisdicionados e também é um requisito de eficácia dos atos administrativos, embora nós vamos estudar isso um pouco mais detidamente à frente. Temos ainda o princípio do contraditório, estudado de forma mais profunda nas aulas de Direito Processual Civil, que de forma preliminar é o direito de contradizer a acusação a que você está sujeito. E também o direito à ampla defesa, estudado de forma mais detida nas aulas de direito penal, que nada mais é que o direito de defesa por todos os meios disponíveis na lei. E esses dois princípios estão dispostos no artigo 5º, inciso 55 da CF, que diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Importante salientar que o princípio da ampla defesa e o contraditório estão relacionados à defesa prévia, lembrando que é possível também a defesa prévia diferida em relação ao contraditório, ou seja, tendo o contraditório postergado, nos termos dessa ADPF em medida cautelar 378 de 2015, quando afirma que não se reconhece que a exigência de defesa prévia ao recebimento da denúncia
constitua derivação necessária da cláusula do devido processo legal, reconhecido o direito de manifestação anterior à aprovação do primeiro parecer proferido pela comissão especial, a contraditório prévio, a admissibilidade conclusiva, o que é suficiente para garantir o devido processo legal. Embora esse acórdão seja mais longo, depois você poderá clicar nesse link, caso tenha o nosso livro, e estudá-lo com mais vagar. Temos ainda a defesa técnica, que é feita por advogado. No entanto, essa defesa técnica ela é não obrigatória, nos termos da súmula vinculante número 5 do STF, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. No entanto, é importante asseverar que essa não obrigatoriedade diz respeito à vontade da parte, ou seja, deve ser oportunizada a possibilidade, no entanto, se a parte não quiser advogado para assisti-la, não há necessidade. Isto em relação ao processo administrativo. E temos ainda o duplo grau de jurisdição, que é a possibilidade de se recorrer da decisão a um outro órgão colegiado. Portanto, a administração não pode dificultar esse segundo julgamento, nos termos da súmula vinculante número 21, que diz expressamente que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Portanto, o contraditório e a ampla defesa devem ser amplos e possíveis para que sejam efetivos.